Agora vamos reagir à enquadrada que o Alfredo Gaspar deu no presidente do C6 Bank, meu amigo. Me diga uma coisa, tudo isso é verdade? Tudo isso é absolutamente verdade. E por que o senhor não assinou o termo de compromisso? Por orientação do meu advogado. Nós estamos tratando, e eu fui ver C6 com ações judiciais. Encontrei milhares de problemas relacionados ao C6. O senhor falou agora da questão dos 300 milhões, mas muito antes da questão dos 300 milhões, a gente fez um rápido percurso e a gente tem Ministério Público Federal processando C6, a gente tem C6 liderando o ranking de instituições financeiras no quarto trimestre de 2022, a gente tem o C6 tendo o TJ, eu só não me lembro se é de São Paulo, mandando suspender desconto irregular, ou seja, o C6 tem problemas. Aqui eu estou com a auditoria da CGU e ela aponta 137 mil contratos com problemas na documentação, entre o período de outubro de 21 a abril de 2023. Se me permite, deputado, eu acredito que esse número não é referente à falta de documentação, mas sim... Deixe-me explicar aqui. Quando você faz a verbação junto ao INSS, você tem que enviar o documento da operação. E além do documento, você tem que mandar alguns metadados da biometria facial. Dentro desses metadados, o banco tem que mandar, quando ele valida a face em bases governamentais do SERPRO, ele tem que mandar, por exemplo, salvo engano, 0 ou 1. O banco, incorretamente, por um procedimento incorreto, mandava menos 100 quando não existia a base governamental do SERPRO. Mas corrigimos essa deficiência única e exclusivamente operacional e passamos a informar o valor correto. Era apenas uma inconsistência de informação entre o C6 consignado e a DataPrev, mas em nada prejudicou os aposentados e pensionistas do país. Olha, o senhor está falando do assunto que eu ia tocar agora. Essa mesma nota de auditoria indica que 78% das averbações foram realizadas com score de validação biométrica insuficiente. Isso entre junho de 23 e setembro de 25. O erro foi do banco? O procedimento, o banco errou em informar a informação que ele detinha para a DataPrev, mas a informação sobre o procedimento, como foi feito o procedimento, a validação em base biométrica, tudo isso aconteceu absolutamente dentro da legislação e das normas previstas pelo INSS, e o banco corrigiu em 30 ou 60 dias, salvo engano, todas as informações junto à DataPrev, demonstrando que todos os contratos estavam absolutamente corretamente assinados e presentes ali. Isso, inclusive, foi pauta da decisão final da Dirben, da qual relatei aqui no meu discurso, da qual a Dirben assume que o único ponto de todos os pontos da CGU é a venda sobre seguro de vida e pacote de benefício, que na nossa visão não entendemos como respeitamos a opinião do INSS, mas não entendemos como correta a ilegalidade sobre a venda de seguro de vida e pacote de benefício. Olha, nessa mesma auditoria da CGU foram analisadas por amostragem 25 operações, entre 24 e 25 agora. Dessas 25, 14 estavam com score biométrico sem convergência válida com bases oficiais. Como é que o senhor explica que o banco desembolsou o crédito com a falha biométrica tão grave? Excelente pergunta, e me permita trazer luz à legislação. Nem todo o aposentado e pensionista ele está nas bases governamentais do SERPRO.
que as bases governamentais do SERPRO de biometria, elas versam basicamente hoje sobre Carteira Nacional de Habilitação. Nem todo aposentado e pensionista do nosso país está lá. Existe sim uma previsão legal de quando você não encontra o aposentado e pensionista na base governamental do SERPRO, você faz análises específicas da documentação do aposentado e da biometria capturada. E você faz verificações se a biometria capturada é a mesma pessoa do que o documento de identidade. Essas informações foram prestadas e foram esclarecidas pelo próprio INSS e CGU, do qual, basicamente, nesse tema, eles arquivariam o processo. A mesma auditoria e a IN 138 e a nota técnica 65 de 23 foram apontados casos de reutilização de biometria em refinanciamentos, o que é um problema que nós estamos enfrentando aqui direto. Então, pergunta é direta. O C6 utiliza a biometria do primeiro empréstimo para a continuação de outro empréstimo? Aqui está dizendo que sim. Não, em nenhum momento o C6 utiliza a biometria capturada. A jornada ela é única e é utilizada para aquelas operações que ali estão sendo assinadas de forma biométrica. Pronto, a CGU detectou isso em relação ao C6. Na realidade... Ou a CGU está faltando com a verdade e o relatório é falso, ou o senhor está aqui nos dizendo uma coisa que não acontece. Quero saber, de forma objetiva, o C6 já utilizou biometria para refinanciamento? O C6 utiliza biometria para refinanciamento? Não, a mesma biometria... O C6 nunca se utilizou de biometria, a não ser aquela utilizada na jornada de contratação específica daqueles contratos dos quais estão sendo assinados. Vou fazer a pergunta, então, mais direcionada. Eu sou o contratante e tenho contratado. Faz-se a biometria para o primeiro empréstimo. Essa biometria, em algum momento, o C6 utiliza para o refinanciamento? Ou já aconteceu casos como esse? Se o empréstimo foi contratado, por exemplo, deputado, em 2024, um empréstimo que a gente concedeu para o cliente, por exemplo, R$2.000, certo, e em 2025 ele vem fazer um novo empréstimo, sim, ele vai passar desde o início pela jornada de contratação com nova biometria para fazer o refinanciamento dessa operação. Em nenhum momento o C6 vai se utilizar daquela biometria passada para qualquer tipo de operação do futuro. E não se utilizou e não se utilizará. Presidente, eu quero justamente fazer esse confronto e quero deixar isso esclarecido. O C6 para refinanciamento já utilizou em algum momento biometria passada? Que eu tenho conhecimento, não. Então, quando o senhor mudou um pouco a resposta, eu quero saber o seguinte: o senhor tem certeza que não aconteceu ou o senhor não pode ter essa certeza? Que seja do meu conhecimento, eu não tenho, não aconteceu. Mas você pode trazer isso futuramente. Esse tema, deputado, se me permite, foi esclarecido ao CGU. Tá? E o CGU, de novo, sobre este tema, ele, salvo engano, arquivou o ponto para com o C6. Me explica outra coisa. Eu contrato lá, sou aposentado. Acontece desse dinheiro não cair na conta contratada? O senhor tem esse tipo de problema? Estou me baseando também no relatório da CGU. 100% dos empréstimos consignados concedidos são creditados na conta que o aposentado recebe o benefício da Previdência Social. O senhor tem certeza desse direcionamento? Existem validações sistêmicas que garantem essa obrigação legal. O senhor deu muito lucro ao C6, mas o resultado está o prejuízo aqui que o INSS
detectou em uma fiscalização de 300 milhões de reais. Para o aposentado e o pensionista que nós estamos aqui, deixa eu lhe dizer, aqui chegou presidentes de associações, foram tratados como criminosos, foram tratados como bandidos, porque eles são bandidos. Eles roubaram do aposentado, do pensionista, meteram a mão no dinheiro do povo mais sofrido. Aí eu pergunto ao senhor, 300 milhões retirados ilegalmente de aposentado e pensionista. O que é que diferencia um presidente de associação que tirou 300 milhões de aposentado e pensionista e estão apertados e muitos presos, de um grande banco, instituição financeira, detectado pelo INSS, que também meteu no bolso 300 milhões que pertencem a aposentados e pensionistas? Primeira pergunta, vai devolver? O senhor disse que não reconhece. Segundo, qual é a imagem que a gente vai ter do senhor? O senhor montou uma estratégia para meter a mão no bolso de aposentado e pensionista, ou o senhor faz isso com muita responsabilidade? Este tema em específico, a gente não concorda com a informação, com a opinião do INSS. Por esse motivo, entramos na justiça para que a gente possa ter uma decisão judicial. A decisão judicial a gente vai respeitar e ela vai dizer se a gente atuou de forma irregular ou de forma regular. Eu confesso que eu não sei se trato o senhor a partir de agora como testemunha ou investigado. Eu não sei. Vou me aprofundar no tema. Ai, meu Deus. Mas tem uma notícia aqui que me deixou muito alegre. C6 registra lucro líquido de 2,5 bilhões em 2025. Meu Deus, tira 300 milhões e devolve a quem mais precisa. Nós não precisamos desse lucro exacerbado, não. Tem gente passando fome. As instituições financeiras precisam ter responsabilidade. Essa captação massiva de aposentado e pensionista com venda de produto casado é crime e precisa cessar. Obrigado, senhor presidente.